meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos chegando no capítulo 15 de Mateus, estudamos aqui já 14 capítulos do livro de Mateus, são vídeos anteriores a esses. Se você ainda não assistiu, te convido, vai lá, assista, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que todos os vídeos que nós colocarmos aqui você seja notificado aonde quer que você esteja. Aprendemos muito no livro de Mateus sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre os dons que Jesus nos deu, que o Senhor nos dá através da tua palavra e o ministério que o Senhor confia em nós. Agora no capítulo 15 nós vamos encontrar algo muito interessante. Jesus vai dar uma lição aos fariseus, aos escribas. Jesus vai mostrar daquela mulher cananeia, onde ela estava necessitada de uma cura pela sua filha. E também nós vamos aprender sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E Deus vai nos abençoar. Se você já chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei. E vamos juntos crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Se você tem a sua palavra, a Bíblia do Senhor, estude, abra conosco, Mateus capítulo de número 15, e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E então, chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, os escribas e fariseus compunham a falsa religião da época, e a religiosidade trazia sobre eles um julgamento muito grande e uma autossuficiência diante dos outros que os acercavam. E nós vamos entender que Jesus ele vai combater contra isso. Então nós vamos ver que eles chegam até Jesus, os escribas e fariseus, e o verso 2 diz, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu e disse, Jesus logo já vai retrucar, já vai logo responder, fazendo uma outra pergunta. Isso é clássico de Jesus Cristo, sempre respondendo uma pergunta, lançando outra pergunta. Isso é muito interessante. E disse assim, ele, porém, respondeu, disse-lhe, por que transgredi vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Qual era o mandamento que eles passavam por cima? Verso de número 4. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Onde está relatado isso? Nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, verso de número 12, aonde vai dizer, honra teu pai e tua mãe, para que o teu dia prolongue sobre a terra. Eu acho muito interessante esse versículo. Claro que não podemos nos conter nele, porque o vídeo fica muito grande, mas a honrar o pai e a mãe. Na geração que nós vivemos, em tempos que nós vivemos, a situação piorou muito mais. Mas os religiosos da época vai transgredir um dos grandes mandamentos do Senhor, ou um dos grandes lições que o Senhor nos dá. Nós vamos ver que dentro dos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias que o Senhor te deu sobre a terra. Então há uma promessa sobre essa honra, há uma promessa muito grande, mas os religiosos da época vão transgredir de uma seguinte maneira. Verso de número 5 diz, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, ou maldisser, ou falar mal, e ofertar ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. De quê? De honrar o pai e a mãe. Esses não honrará de modo algum, nem seu pai e nem sua mãe. Assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os religiosos da época vão dizer que aquele que trazia uma oferta e ofertar ao Senhor, agora está desobrigado de honrar o pai e a mãe, de respeitar. Se falou alguma coisa ruim, se amaldiçoou, se desobedeceu, trazendo oferta para o Senhor, eles então estão desobrigados desta ordenança, transgredindo assim a palavra de Deus.
quando eles chegam até Jesus, Jesus já sabia de tudo isso que ia acontecer, porque o Senhor conhece o coração, ele sabe. Nós vamos ver isso mais à frente, quando a cananeia começa a gritar, começa a clamar. Mas ele vai demonstrar algo bem importante, aqui um dos versículos mais conhecidos de nós, cristãos e principalmente obreiros da casa do Senhor, né? Nós vamos ver situações que acontecem até os dias de hoje. Aí no verso 6 ele vai dizer: assim valideis pelas vossas tradições os mandamentos de Deus. Quantos que têm transgredido pelos seus quereres, pelos seus deleites, os mandamentos de Deus? Deus não se compra, né? A honra de Deus não se compra, e nós sabemos que nada se compra diante de Deus. Ele é o comprador, ele já comprou a nossa vida pelo seu sangue carmesim derramado na cruz. E ele vai dizer então no verso de número 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos que muitas das vezes honram o Senhor somente de lábios, somente porque sabe louvar bem, somente porque sabe pregar bem, mas o seu coração, na verdade, está distante de Deus. O seu coração, na verdade, não está adorando a Deus, está adorando por causa de uma tradição, porque a família fez, porque a família é, e assim, né, transgridem verdadeiramente o verdadeiro mandamento de Deus. A adoração, ela não tem que vir da boca para fora, mas tem que vir do coração. Em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, ela vai indagar, vai perguntar a Jesus, dizendo aonde se deve adorar, e Jesus vai dizer: é chegada a hora. Em verdade vos digo que já é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito. Isso diz do coração, isso diz da alma, isso diz de verdadeiro e não somente de lábios. Na geração que nós vivemos existem muitos louvores, louvores até bonitos, louvores que até ao ouvir, mas somente estão saindo dos lábios. Não estamos aqui para julgar, mas sim para pensar, para trazer ao nosso raciocínio se verdadeiramente estamos adorando ao Pai em verdade e em espírito. Então ele vai dizer, né, da seguinte maneira: bem profetizou Isaías a respeito de vós, né, que muitos me honrariam com seus lábios, mas seu coração estaria longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Existem pessoas aí pregando doutrinas, né, de homens. Dizem que muitas coisas que não estão dentro da palavra e colocam sobre o povo, né, sobre o ombro do povo, pesos, cargas que eles mesmos não conseguem carregar. E muitas das vezes são preceitos de homens, são conceitos, são tradições, e nós precisamos quebrar isso. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Verso 12 diz: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo isso, esta palavra, se escandalizaram. Eles ouvindo isso, eles ficaram escandalizados, dizendo assim: olha, ele está dizendo que as nossas tradições, né, que os nossos costumes, né, tem sido só, o nosso louvor tem sido só da boca para fora. Eles se escandalizaram. Aí Jesus vai dar um grande exemplo aqui, que diz assim, ele, porém, versículo 13, ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Ou seja, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer obedecer, é a planta que o Senhor não plantou. Essa será arrancada. Quando será arrancada? No grande dia do arrebatamento. A igreja será tirada da terra, e aqueles que aqui ficarem serão, né, pagarão alto preço por não obedecer a palavra do Senhor. Verso de número 14. Deixai os sãos, cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, né, aquele que está cego, seja pelo dinheiro, seja pelo que for, né, não está vendo mais Cristo, mas está cego por alguma coisa desta terra, eles vão conduzir pessoas cegas e ambos vão cair numa cova. Pedro, então, no versículo 15, vai tomar a palavra e vai dizer: Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos estas parábolas. E Jesus então vai dizer: nem vocês têm entendimento.
Vocês também estão sem entendimento, ou seja, andavam com Jesus, estavam com Jesus, via as curas de Jesus, porque já chegamos no capítulo 15, né, e vemos o quanto Jesus já fez, mas mesmo assim aqueles que estavam com Jesus ainda não estão entendendo o ministério de Deus, o mistério de Deus. E quantos que estão andando dentro da igreja, que estão na igreja, que já aceitaram a Cristo e não entendem o mistério de Deus, não entendem as coisas de Deus. Por isso é muito necessário nós se enchermos mais da presença de Deus, saber verdadeiramente o que Jesus está fazendo, o que Jesus quer fazer através da minha vida, da sua vida, da vida daqueles que ministram a palavra. Nós vamos ver então Pedro dizendo, né, nos explica a parábola, e Jesus vai dizer: porém, disse, até vós mesmos estáis sem entendimento, ainda não compreendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora. Agora lembrando daquilo que ele foi questionado, né, pelos fariseus, quando ele disse, ora, né, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Ele disse que contamina o homem, conhecendo os fariseus, conhecendo os escribas, os religiosos da época, vai dizer o que contamina o homem não é isso, é aquilo que está dentro do coração de vocês, é o adultério, e aqui nós vamos aprender sobre isso. Verso de número 18, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. O nosso coração, né, tem um ditado muito conhecido e popular que diz que o coração do homem é terra que ninguém anda, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele conhece o teu coração. Deus sabe tudo que passa aí dentro do seu coração. Jesus vai demonstrar isso. Não somente nesse texto, mas também no texto que nós vamos ler à frente sobre a mulher cananeia. Jesus já sabia de tudo, ele sabe de tudo. Verso de número 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, frutos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Então nós precisamos orar ao Senhor para limpar o nosso coração. A religião, muitas das vezes, ou a falsa religiosidade em nosso coração nos traz uma preocupação muito grande, e é necessário que nós arrancamos tudo isso aqui que fala no verso de número 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Do coração, morte, adultério, fornicação, frutos, falsos testemunhos e blasfêmia. Tudo isso nós precisamos arrancar de nossos corações. Jesus então dá uma grande lição, né, aos religiosos da época, dizendo assim, vocês vêm me adorar, mas só de lábios. O coração de vocês está longe. E ali eles aprenderam muita palavra. E quantos de nós, nos dias de hoje, falando da religião, falando do ministério, quantas das vezes nós chegamos na casa de Deus e será que nós estamos louvando a Deus verdadeiramente com os nossos lábios ou com o nosso coração? Porque do lábio se fala muita coisa, mas o coração só Deus conhece. E não tem quem aquele que engane o Senhor. Davi vai dizer, né, aonde eu for, o Senhor está comigo, no Salmo de número 139. Ou seja, aonde eu estiver, ele está também. E assim, antes que saia uma palavra da minha boca, ele já sabe. Então nós precisamos entrar na casa do Senhor com sinceridade, né? Sinceridade, não é enganando, né? Não é dando um sorriso, mas por dentro estando triste. Nós precisamos demonstrar aquilo que verdadeiramente somos diante de Deus, porque Deus sabe o que nós somos. Aí do verso 21 até o verso de número 31, 10 versos, vão falar sobre uma grande lição de uma mulher que não desistiu. Ela foi buscar Jesus porque ela precisava que alguém fosse liberta por Jesus Cristo. Quantos de nós, não é? Vamos para a casa de Deus, pedimos a Jesus, pedimos ao Senhor, fazemos campanha, oramos, subimos ao monte, para que o Senhor Jesus salve alguém que nós amamos. Esta mulher cananeia, ela vai mostrar algo tremendo, porque ela não era do povo judeu, e Jesus, o próprio Jesus, dentro da lição, vai falar isso. Nós vamos ver aqui do capítulo, do verso de número 21 até o 31. Diz assim, e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha daquela mulher estava possessa.
E agora ela vai até Jesus Cristo, ela vai até o Senhor, porque sabe que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus transforma, né? Jesus, no capítulo 8, foi até Gadara, no capítulo 9, e também libertou muitas almas, libertou muitas vidas, e ela já conhecia a fama de Jesus, como nós aprendemos no capítulo anterior, a fama de Jesus foi crescendo, e agora ela conhece, ela começa a clamar. Ela faz como aquele cego lá em Lucas capítulo 18 também, em Mateus, que clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Verso de número 23 nos dá uma grande lição: mas ele não lhe respondeu nada. Não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Quantas das vezes você clama, quantas das vezes você pede, Jesus fica em silêncio? Quantos de nós que já não passamos por situações onde o Senhor, oramos por alguém ou até por nós mesmos, mas o Senhor fica em silêncio? Saiba que quando Jesus está em silêncio, Ele está te observando. O Senhor está em silêncio, mas Ele sabe o que você está passando. E a Bíblia vai dizer que Ele estava em silêncio, não lhe falou nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao perto dele, rogaram dizendo: despede-me, que vem gritando atrás de nós. Jesus vai dizer uma palavra, verso de número 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não sou para este povo, para esta mulher. Eu fui enviado para um povo específico. Mas Jesus disse isso, né, mostrando que muitas das vezes na nossa vida nós vamos receber palavras de derrota, palavras ao contrário daquilo que nós queremos. Aquela mulher, ela poderia ter desistido, né? E até os discípulos dizer assim: peraí, Jesus agora está fazendo acepção de pessoas. Mas Jesus quer mostrar uma grande lição para nós. Se nós queremos uma bênção, se nós queremos uma vitória, não é palavras que vai nos fazer desistir desta promessa. Se você tem algo de Deus, se você tem um projeto para com Deus, você vai receber muitas palavras negativas, mas se você permanecer no foco daquilo que você quer de Deus, Deus vai te abençoar. Então vai dizer no verso de número 25: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. A primeira coisa que eu aprendo desta mulher é que ela chegou aos pés de Jesus e o adorou. Adoração, a verdadeira adoração, não é a adoração dos versículos anteriores que nós lemos somente de lábios, mas de coração, né? Se lançou aos pés de Jesus e adorou o Senhor, dizendo: socorre-me, Senhor. Só o Senhor pode me socorrer. O Senhor conhece o coração, como eu disse, e se Ele conhece, Ele sabia que dentro daquela mulher havia um temor a Deus, mas Ele ainda vai, né, dar mais uma palavra que talvez faria qualquer um de nós desistir. Mas esta mulher tinha uma fé muito grande. No verso de número 26 vai dizer: ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar os pães dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Há quem diga, né, que ele chamou de cachorro. Não, ele está dando uma parábola, dizendo: não é certo eu tirar a bênção que eu vim dar aos judeus e dar a vocês que não fazem parte do povo de Deus. Mas esta mulher vai mostrar algo tremendo. Ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que tremendo. Aquela mulher disse: olha, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei o dia, mas eu vou ficar aqui até sobrar uma bênção desse povo de judeu, desse povo que o Senhor veio abençoar, para que eu possa levar para minha casa, para que a minha filha seja liberta. Aí no verso de número 28 diz assim: então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Nós vamos ver que na passagem anterior, no capítulo 14, quando Pedro afundou e disse: homem de pequena fé. Agora ele encontra uma mulher cananeia que vai dizer assim: mulher, grande é a sua fé. Por quê? Não foi abalada. A fé dela não foi abalada, como diz em Efésios capítulo 6, onde fala do escudo da fé. Ela tinha o escudo da fé, ou seja, faz que a sua fé não seja abalada por palavras que vêm às vezes até mesmo de um líder, talvez até de alguém que nós confiamos, mas isso foi para testar. Muitas das vezes o Senhor nos testa, e nos testando Ele quer que nós sejamos aprovados. E esta mulher foi aprovada. Diz: grande é a tua fé, seja isto feita contigo como tu desejas. Ou seja,
como tu desejas, vai acontecer. Jesus não fez uma oração, né, sobre a filha dela. Jesus não foi lá e colocou as suas mãos. O que estava no coração dela, Jesus realizou. Jesus realiza o que está no seu coração quando você tem fé, quando você usa a fé que Deus te deu. E a Bíblia vai dizer que então, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ou seja, ela se humilhou diante do Senhor, o Senhor exaltou. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz que aquele que se humilha será exaltado, e Deus exaltou grandemente a fé daquela mulher. A Bíblia continua dizendo: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, então subiu a um monte e assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos, e o pusera aos pés de Jesus, e ele o sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos andar, e os cegos ver, glorificavam a Deus de Israel. Ou seja, a cura só vem sobre a nossa vida se o nome do Senhor for glorificado, for exaltado, da honra a quem é de direito, a honra que é o Senhor Jesus. O Senhor fez muitos milagres e vimos que o quanto que o nome do Senhor era glorificado. Agora do verso 32, para nós terminarmos ao 39, fala da segunda multiplicação dos pães, e nós vamos aqui aprender um pouco mais, né, daquilo que nós já falamos aqui do capítulo anterior, do capítulo Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21, também conta, né, falamos aqui no vídeo passado, mas aqui é um pouquinho diferente, né, a segunda multiplicação. E nós vamos ler, porque o vídeo já está grande, né? E a gente vai aqui somente resumir este capítulo 15, falando sobre a multiplicação dos pães em nome de Jesus. Verso 32. E Jesus, chamando aos seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Ou seja, quem está com Jesus, Jesus sempre se preocupa com você. Não fique pensando que Jesus não sabe o que você está passando. O Senhor Jesus não quer que ninguém padeça fome. O Senhor Jesus não quer que ninguém passe por dificuldade. Tem quem diga assim: mas eu estou passando fome. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai dar. Ou seja, o Senhor vai alimentar. É preciso você entender que o Senhor está cuidando da sua vida. E Jesus aqui estava cuidando deste povo. Verso 33. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos virá um deserto pães para saciar a multidão? De onde? Estavam num deserto pães. Verso 34. E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e um pouco de peixinhos. O capítulo 14, verso 17 vai dizer que havia ali, 5 pães e 2 peixinhos. Aqui ele vai dizer 7 pães, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse sobre o chão. Eu acho muito interessante essa passagem, porque Jesus sempre nos manda assentar, acalmar, descansar. Então Jesus falou: senta aí. Na primeira multiplicação, da mesma maneira. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. Então Jesus Cristo levanta os pães, os peixes, dá graça ao Senhor, e ali então ele começa a distribuir pelos seus discípulos primeiro. Como eu disse no vídeo anterior, os discípulos são os primeiros a receber o alimento. Assim somos nós, obreiros do Senhor, ministrantes da palavra do Senhor. Nós recebemos e depois passamos para o povo. Nós somos saciados e depois nós saciamos aqueles que têm fome. Então isto é a palavra de Deus. Jesus nos dá uma grande lição aqui da mesma maneira. E tomando os 7 peixes, dando graça, partiu e deu. No capítulo 14, verso 19, da mesma maneira. São os discípulos que são aqueles que vão abençoar a multidão. Abençoado por Jesus, vão abençoar a multidão. Verso de número 37. E todos comeram e saciaram, e ainda levantaram dos que subejou 7 cestos cheios de pedaço. Em Mateus capítulo 14, verso de número 20, vai dizer que ali também eles levantaram 12 cestos cheios, e aqui vai dizer que eles levantaram 7 cestos cheios, porque todos comeram e estavam
saciados. E todos comeram e saciaram. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Na primeira multiplicação era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadala. E ali, nós vamos entrar no capítulo 16, no próximo vídeo. Vai ser bênção. Se esse vídeo foi bênção para você, você chegou até aqui, quase uns 25 minutos desse vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e continue aí nos assistindo, dando seu like, comentando e compartilhando os vídeos. Que Deus abençoe grandemente. Forte abraço.